Boa noite a todos que estão nos assistindo aí. Eu queria dar início então à audiência pública do terceiro quadrimestre de 2022, né? É uma avaliação e acompanhamento das metas, das contas, das finanças do município de Jumirim. É um bom momento para o munícipe, para todo mundo, dar uma analisada na saúde financeira do município. É uma coisa bem transparente. E quem vai fazer a apresentação é a contadora Lucinéia, que vai fazer a apresentação da audiência. Uma boa apresentação, Lucinéia. Muito obrigada. Boa noite a todos. Vamos dar início à audiência pública do Cumprimentos e Metas do terceiro quadrimestre de 2022. O convite foi publicado no Diário Oficial do Município no dia 27 de 1 de 2023, publicados na rede social do município e no site municipal no dia 27 de 1 de 2023. A audiência se dará no dia de hoje, às 18 horas, na sala de reunião do Paço Municipal. Convido todas as populações e, caso tenha dúvida, pode encaminhar perante o e-mail. O embasamento legal. A Lei da Responsabilidade Fiscal traz em seu artigo 38 os instrumentos de transparência e de gestão fiscal, as quais serão dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos e acesso públicos, os planos de orçamentos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e as prestações de contas e receptivo pareceres prévios. Artigo 48 do parágrafo único traz a transparência que será assegurada, também mediante a participação da população em realização da audiência pública. Então, é um incentivo para que a população possa estar participando da situação financeira do município, através da audiência pública. A Lei da Responsabilidade Fiscal, no artigo 9, traz que até o final do mês de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará cumprimentos de metas. Então, se torna quadrimestralmente, a gente tem que avaliar a situação financeira do município e como está sendo executado, né? Os instrumentos de planejamento. Quais são as peças de planejamento? O PPA, que é para 4 anos, que é sobre o plano de governo do município, do prefeito. A LDO, que é anual, que vai orientar o que está descrito no PPA. E a LOA, que vai executar anualmente o que foi planejado. Então, o que isso quer dizer? O que foi planejado durante os 4 anos, através do PPA, deverá ser cumprido passo a passo, ano a ano, através da Lei Orçamentária LOA. PPA e LOA devem estar coordenados e integrados entre si. Assim, o que foi planejado para os 4 anos será colocado em prática anualmente e sendo acompanhado através de audiências públicas de metas. A priorização. Qual o motivo da Lei da Responsabilidade Fiscal trazer as priorizações? É o equilíbrio entre o econômico e o orçamentário, receitas e despesas. Os riscos orçamentários. Quais são os riscos orçamentários? É a possibilidade que algumas receitas da LOA não se realize. A necessidade de execução de despesa fixada na LOA, orçada menor. Porque o que é orçamentário? É o que eu planejo durante o ano a ser executado. Pode ser que o que foi planejado não se realize. Então, esse é o motivo da gente sempre estar fazendo a audiência pública de o acompanhamento das metas, para que não haja riscos orçamentários, para que não haja despesa maior do que a receita, para que a gente possa acompanhar a receita que vem sendo executada e a despesa que vem sendo empenhada. As receitas previstas para o ano 2022 do município de Jumirim, Prefeitura, Fundo e Câmara, foi 23.744. As despesas atualizadas foi 43.469.458. Despesas realizadas, realmente empenhadas, foi 32.949.03602. E receitas realizadas, 36.323.268,57. Pôde-se perceber que houve um superávit financeiro. A receita do ano recebida foi maior do que as despesas realmente pagas, que foi 32.949.03602. Existiu um superávit financeiro de 3.374.232,55.
Excesso de arrecadação. O que significa excesso de arrecadação? É o saldo positivo entre as receitas recebidas e as despesas pagas. O resultado de arrecadação ele permite ser utilizado através de créditos adicionais, tanto dentro do mesmo ano quanto no ano superior. Eu percebi através da acompanhamento de metas que o município tem tendência de ter um excesso de arrecadação, receber receita maior do que planejado. Então, o que a gente pode vir? Adequar a despesa no próprio ano, com todos os relatórios formalizados, adequar a despesa com projetos de leis, encaminhar ao Poder Legislativo e adequar a despesa com esse excesso de arrecadação que a gente já vem percebendo durante as audiências, durante o acompanhamento das metas. Ou também pode deixar esse excesso de arrecadação virar um superávit financeiro que vai ser utilizado no próximo ano. As receitas totais foi 40 milhões 584 333 e 39. A dedução do Fundeb foi 4 milhões 231 064 82. As receitas líquidas do município em 2022 foi 36 milhões 323 268 57. A despesa total liquidadas foi 31 676 739,02. O que significa despesas liquidadas? Despesas liquidadas é despesas efetivadas. A gente efetivou a despesa, eu empenhei a despesa e essa despesa o fornecedor já me efetivou, já me entregou o produto ou já prestou o serviço para o município. Então, isso significa despesas realmente liquidadas. Tá? Existe a receita recebida menos as despesas liquidadas, há um superávit financeiro de 4 milhões 646 529 e 55. A receita recebida menos as despesas empenhadas também apresenta um superávit financeiro de 3 milhões 374 232 e 55. O que significa empenhado? O que eu empenhei e vou executar. Às vezes a gente empenhou algum produto, algum serviço, uma compra de material, ele não chegou ainda, ele está empenhado, já está reservada essa despesa no município. Porém, eu só vou pagar a partir do momento que o fornecedor me entregar o serviço ou me entregar o material. Então, a despesa já comprometida, já está empenhado. Então, a receita que eu recebi, o que eu empenhei durante todo o ano, mesmo assim, sobra um superávit financeiro de 3 milhões 374 232 e 55. O balanço financeiro com informação individualizada somente Prefeitura. A Lei Municipal 853, de 5/10/2021, aprovou o orçamento que estimou as despesas fixas do município de Jumirim em 23.744, sendo apropriado para a Prefeitura 21.820. Aqui eu trago para vocês as receitas previstas pelo Código de Fonte. Aqui tem o Tesouro, o Estadual e o Federal. A fonte Tesouro é fonte desvinculada. A gente trabalha aqui já com as fontes desvinculadas, porque o Tesouro, o município, os governantes, ele pode decidir aonde ele vai aplicar esse recurso. A fonte estadual, a maioria das vezes são recursos vinculados, do qual o governo já transfere para o município com um plano de trabalho ou já definindo aonde o município pode gastar esse recurso. E a federal é a mesma situação, o governo federal transfere para o município, porém ele já vem definindo aonde o município deve gastar esse recurso, se é na educação, se é na saúde, se é no social, ou se é para uma compra de um caminhão, uma ambulância. Então, o Tesouro é desvinculado. Estadual e federal são recursos vinculados a qual o município vai ter que seguir um plano de trabalho ou as diretrizes do Estado ou do governo federal. O valor total das receitas arrecadadas no ano 2022 foi 33.825.917,10. Aqui é só a Prefeitura Municipal, tá? Só a Prefeitura. A transferências federais foi 2.509.603,21. Estadual foi 7.016.777,42. E federal e Tesouro 24.299.536,47. Em relação às demais fontes, 1, 2, consta-se tendência positivas e excesso de arrecadação. Então, todas teve excesso de arrecadação, tanto a fonte 1, a fonte 2, como a fonte 5.
As despesas e execuções financeiras, aqui eu também trago a despesa por fonte. Assim como a gente trabalha com a receita por fonte de recurso, a gente também trabalha a despesa por fonte de recurso. As despesas totais somaram 30.630.420,41. O total empenhado foi 30.630.420,41. O total liquidado foi 29.358.123,61. Aqui eu trago para vocês as receitas arrecadadas, que é 33.825.917,10, menos as despesas empenhadas, 30.630.420,41, mais as transferências financeiras à Câmara, que é 1.035.000, mais a devolução. Eu transferi para a Câmara 1.035.000 no ano 2022 e houve uma devolução desse recurso de 66.066,17, apresentando um superávit de 2.226.562,86. Mesmo só verificando a análise somente da Prefeitura, a gente consegue ver que houve um superávit também da Prefeitura, de 2.226.562,86. O saldo financeiro no exercício de 1/1/2022, o saldo que a gente iniciou 2022, no caixa foi 12.768.961,94. Isso aqui deduzido já dos restos a pagar. As receitas orçamentárias foi 33.825.917,10. As receitas extra-orçamentárias foi 2.469.176,34. A devolução financeira da Câmara foi 66.066,71, que totalizou uma receita de 49.137.170,45. Isso seria, se eu não tivesse pago nenhuma despesa, teria no banco 49.137.170,45. As despesas orçamentárias pagas no ano foi 29.033.770,77. As transferências concedidas à Câmara, 1.035. As despesas extra-orçamentárias pagas, 2.743.964,99. Finalizamos com o banco na Prefeitura em 31/12/2022 em 16.324.434,69. O demonstrativo do superávit de 2022 por fonte. Dentro desses 16.324.464, aqui a gente vai desmembrar as fontes. Qual que representa a fonte 1, o que representa a fonte 2 e o que representa a fonte 5. O valor do tesouro foi 11.259.657,54. Os compromissos a pagar, que são os restos a pagar, que a gente efetivou, empenhou lá, e aí o fornecedor não conseguiu cumprir com o compromisso, está cumprindo agora, que foi os restos a pagar. Eu tenho que pagar esse fornecedor. É 506.757,75, que totaliza uma disponibilidade líquida, livre de toda a minha dívida, 10.752.899,79. Os recursos estaduais, 1.455.260,06. Os recursos a pagar, os compromissos a pagar, 751.319,12, que totalizam a disponibilidade líquida 639.940,94. As transferências da União, 1.879.875,17, menos os restos a pagar comprometido, que totaliza líquido 1.541.302,60. Essa disponibilidade, gente, dos 10 milhões, dos 639 e do 1.541, são disponibilidade líquida, livre de qualquer outra dívida. O município pagando todas as contas pendentes dela de 2022, a gente ainda fica com saldo financeiro dentro dos cofres municipais. A despesas de pessoal. A LRF fixa a despesa de pessoal para a dívida pública, ainda determinando que sejam criadas metas para controlar a receita e as despesas. Além disso, segundo a LRF, nenhum governante pode criar uma nova despesa continuada por mais de 2 anos sem indicar sua fonte de receita ou sem deduzir outras despesas existentes. Isso faz com que o governo consiga pagar as despesas sem comprometer os orçamentos futuros.
Minha receita corrente líquida foi R$ 31.494.432,29. Minha despesa de pessoal total foi R$ 10.847.512,36, totalizando R$ 34,44 na despesa de pessoal. Os limites constitucionais na saúde. A emenda constitucional traz que a gente é obrigado a aplicar pelo menos 15% das receitas de impostos compreendidas e provenientes de transferências constitucionais na saúde. A tabela a seguir demonstra empenhado na saúde, R$ 4.586.003,30, que totaliza 18,73 no empenhado, 18,69 no liquidado e 18,63 no pago. Com base nas despesas liquidadas e nas despesas pagas, o município conseguiu cumprir, tem aplicação favorável, o que está no disposto do artigo 77. Direito da educação. Assim como a saúde tem, a gente é obrigado a aplicar 15%, a educação é 25%, é destinado 25% para a educação. Aqui demonstra que foi empenhado na educação R$ 6.974.118,50, totalizando 27,07% do empenhado. Foi liquidado R$ 6.957.504,76, totalizando 27,01%, e pago R$ 6.955.135,06, totalizando 26,99. A obrigatória era 25, a gente aplicou 26. Aqui, pessoal, é somente o recurso do Tesouro, o recurso desvinculado. Tanto na saúde quanto na educação, os valores empenhados e liquidados é somente do recurso desvinculado, que é o recurso fonte 01, Tesouro, porque a fonte 2 e a fonte 5 não apresenta aqui nesses relatórios, assim como o Fundeb, os convênios, o QESE, que é da educação, eles não estão apresentando nesse relatório aqui é somente recurso desvinculado. Então, do recurso desvinculado, eu empenhei na educação R$ 6.974.118,50. Aqui eu trago para vocês o Fundeb. O valor recebido do Fundeb foi R$ 3.954.240,68. A aplicação do recurso, eu tenho a obrigação de aplicar 70% no magistério e 30% nos outros recursos desvinculados. Foi empenhado R$ 3.954.240,68. O valor que eu recebi do Fundeb, eu utilizei ele 100%. Foi liquidado R$ 3.833.992,68. 96,96 foi executado de imediato liquidado e 96,44 foi pago. No recurso, nos 70%, aqui eu não estou conseguindo. Foi 96% e nos 30% foi 13,68%. Então, o valor que eu precisava aplicar nos 70% era no mínimo 70%, era no mínimo 70% no magistério. A gente aplicou 82,88%. 82,48% no 70%. A disponibilidade bancária. Exercício 2021. Não houve nenhuma disponibilidade bancária. Em 2022 houve 140.761,69. O que significa esse valor? É um valor que eu deixei em restos a pagar. Eu efetivei a compra, porém eu não paguei ela, mas ela já está compromissada. Tá? Ela existe no banco, mas o financeiro existe no banco, mas já existe uma despesa compromissada para esse financeiro. A publicidade, a divulgação das informações de forma transparente é um direito democrático do cidadão. Então, todos os relatórios, os balanços orçamentários, os relatórios da audiência de metas, todos constam no nosso portal Transparência, no site da Prefeitura Municipal de Jumirim, nas contas públicas. Seleciona lá contas públicas, vocês podem verificar o demonstrativo de receita e despesas, os contratos de aditivo, os demonstrativos fiscais, tanto da RRO e quanto da RGF, tá? Então, todas as informações sobre a prefeitura, financeira e orçamentária, tudo consta no nosso portal Transparência. Agradecemos a todos e finalizamos a audiência de metas. Caso alguém tenha dúvida, pode encaminhar pelo e-mail. Caso alguém tenha dúvida, poderá encaminhar pelo e-mail, tá? Não, só isso.